Um dos ensinamentos no livro de Jó é nós ressignificarmos o porquê a gente faz o bem. No capítulo 29 de Jó, no versículo 18 e 19, Jó só queria ser feliz. Ele está sofrendo, está passando dificuldades, e o que ele diz ali, no versículo 18 é: eu pensava, morrerei em casa, os meus dias serão numerosos como grãos de areia, minhas raízes chegarão até as águas, e o orvalho passará a noite nos meus amos. Ele só esperava que a vida acabaria bem, e nesse momento que ele está passando é muito sofrimento. Mas isso é pior ainda, porque no capítulo 30 vai aparecer pessoas que plantaram sementes ruins, que colheram suas sementes ruins, e essas pessoas estão caçoando de Jó. Elas estão olhando para Jó e tirando sarro dele, porque alguém que se dizia justo e íntegro agora está sofrendo como elas ou até pior. Por último, o que a gente encontra nesse texto, nessa ideia de ressignificar o que é fazer o bem, é que no versículo 25, Jó então diz o seguinte, do capítulo 30: não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldades? E que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal, e quando eu procurava a luz, vieram as trevas. Eu lembro de conversar com um amigo que ele me disse sobre o seu sogro, e ele falou assim: olha, o meu sogro foi alguém que planejou a vida toda, ele traçou o futuro, guardou dinheiro, estudou muito, e foi um bom pai. E ele disse, naquele momento da vida: agora estou aposentando, e eu vou curtir a vida e fazer o que eu quiser, e do jeito que eu quiser, e poder me divertir, viajar, coisas simples, coisas que todos nós gostaríamos. Mas o que acontece é que 2 semanas depois dessa conversa, esse senhor veio a falecer. A vida não sai como nós planejamos, não sai como muitas vezes a gente gostaria que saísse. Você talvez planeje um futuro cheio de ideias, de sonhos, e você não tem garantia nenhuma que esse futuro vai dar certo. Você talvez chega numa fase da vida onde você diz: eu só quero curtir aquilo que eu trabalhei e fiz. E de repente você se encontra num momento de ter que recomeçar a vida novamente. Você talvez planeja um casamento e viver com aquela pessoa pelo resto da vida, e isso não depende só de você, e quando você percebe, o outro tem outros planos. Ou talvez você chegou numa fase da vida onde você só desejava ter netos, e os seus filhos olham para você e dizem: eu sou pai e mãe de pet. Mas uma coisa também que acontece nesse texto e que me ensina muito é sobre nós tomarmos cuidado em se alegrar com o sofrimento do outro. É um risco que nós corremos, é o que esses homens faziam com Jó. Se você vê alguém sofrendo ao seu lado, não se alegre por isso. Pastor, mas ele fez tanta coisa ruim para mim. Mas eu tenho traumas com ele. Mas não se alegre com o sofrimento do outro. Não seja esses que plantam coisas ruins e se alegram quando aquele que é íntegro e justo está sofrendo. E nem seja aquele que se alegre com aquele que talvez até mereça sofrer, porque no final todos nós merecemos sofrer. Não se alegre com o sofrimento do outro. Mas o mais importante desse texto que eu queria destacar não é porque você faz o bem que você necessariamente vai colher só bem. Algumas vezes nós colhemos mal mesmo fazendo bem. Você, por exemplo, pode estar passando na rua e encontrar, dar passagem para um pedestre, bonzinho que você é, e aí vem um cara logo atrás e buzina atrás de você: sai da frente! Você fez o bem e não necessariamente você colheu o bem. Às vezes você foi aquele cara que vendeu o seu produto na sua empresa, o seu negócio, de forma justa, até mais, você deu um grande desconto para abençoar a vida da pessoa. Essa pessoa que você abençoou, amanhã ela está difamando você e até dizendo que você se aproveitou dela. Talvez você seja simplesmente alguém que abraçou, fez o bem abraçando pessoas, doando seu coração, abrindo a sua vida, e o que você recebeu de volta da sua família, de amigos, foi ofensa. Nesse momento, um risco que nós temos, que é o que está acontecendo aqui com Jó, diante desse sofrimento, é dizer: por que então trazer justiça e bondade num mundo tão tenso, corrupto? Talvez a sua pergunta seja ainda um pouco mais: de que vale a pena fazer bondade ou expressar bondade no mundo se isso não é garantia de eu não sofrer?
O pastor Tim Keller, ele diz algo muito interessante no seu livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Ele diz que por razões além daquilo que podemos imaginar, entender, para que nós obtivéssemos salvação e graça, Jesus também teve que sofrer na cruz. E da mesma forma que esse Jesus foi bom, que esse Jesus foi corajoso, Tim Keller diz, nós devemos confiar em Deus e fazer o mesmo nesse mundo caído. Ressignificar fazer o bem não tem a ver com entender o sofrimento. O sofrimento é complexo e você não vai ressignificar o porquê você faz o bem se você entender todo tipo de sofrimento, porque você não vai conseguir entender. Ressignificar fazer o bem não tem a ver com você fazer o bem só para quem merece, porque no fim você vai perceber que ninguém merece, nem eu e nem você, porque todos nós somos injustos diante de Deus. Ressignificar fazer o bem tem a ver com a vida de Jesus. É nós confiarmos em Jesus, em Deus. E através da vida de Jesus que alcançou a minha vida e a sua vida, nós fazemos o bem, não porque entendemos o sofrimento, não porque alguém merece, mas fazemos o bem porque nós estamos expressando a vida de Jesus para esse mundo caído. Que Deus abençoe você.